Prosseguindo no estudo de História da Igreja, vamos responder agora o exercício de revisão da lição 4 do livro História da Igreja 2. Pergunta número 1. Qual divindade babilônia era cultuada no dia do seu nascimento, que era o dia 25 de dezembro? A resposta correta é Tamuz ou Mitra. Os gregos chamavam ele de Tamuz, os persas chamavam ele de Mitra. Pergunta número 2. Qual o Papa que publicou o Edito de Tessalônica proibindo o funcionamento de outras igrejas que não fosse a católica romana? A resposta correta é a primeira opção, Damas I. Lembre-se, o Edito de Tessalônica foi no ano 380 da era cristã. Ali a perseguição aos grupos anabatistas está aumentando. Pergunta número 3. Como o Edito de Tessalônica descreve a punição às igrejas que não seguissem o rito católico? Bom, então esse edito proibia o funcionamento delas e como seria o castigo? A resposta correta é a segunda opção. Serão objeto primeiro da vingança divina e depois serão castigados pela nossa própria iniciativa. Foi o que escreveu esse Papa Damaso I, ou seja, e ele prossegue descrevendo que iria usar a força do Império Romano para matar essas igrejas. Isso é o ano 380 da era cristã, ou seja, cerca de 70 anos depois que Constantino disse ter se convertido. Pergunta número 4. Qual a principal doutrina que separa a verdadeira igreja da Igreja Católica? Bom, a resposta correta aí nesse caso é a quinta opção, o batismo de recém-nascido. A principal doutrina que separava aqui nesse momento era o batismo de recém-nascido. Porque, por exemplo, a doutrina da Trindade, que estava tendo muito debate, ali no Concílio de Nicéia, nesse início, né, era o batismo de recém-nascido. Agora, as doutrinas estão aumentando, né, as diferenças estão aumentando, porque aí a Igreja Católica já está pregando o purgatório, o culto aos mortos, a guerra justa. Então, todas essas são doutrinas que as igrejas anabatistas não pregavam. E agora vai começar a pregar que Maria é mãe de Deus, né? Pergunta número 5. Marque a opção que contém o nome do bispo que foi preso, torturado e morto por não seguir o rito romano. Eu contei a história para vocês de Prisciliano, é a sexta opção, a última opção, Prisciliano, né? Um bispo que foi torturado pelos católicos romanos, né? Exatamente por ele não seguir o rito romano. Prisciliano era um anabatista. Pergunta número 6. Em que ano foi proibido o culto pagão? A resposta correta é o ano 395, claro, da era cristã, né? O ano 395, aí o culto pagão não podia acontecer mais. Sabemos que vai acontecer escondido, mas a princípio essa foi a primeira proibição, depois a perseguição vai aumentando. Pergunta número 7. Qual pastor que no ano 400 fugiu com sua igreja para os Alpes suíços para não ser morto pela Igreja Católica? A resposta correta é Joviano. É a última opção. Pergunta número 7, a resposta correta é Joviano. Pergunta número 8. Qual a doutrina elaborada por Agostinho de Hipona era usada pela Igreja Católica para justificar as suas guerras? As guerras santas, as cruzadas, né? A resposta correta é teoria da guerra justa. Teoria da guerra justa é a resposta da questão número 8. Questão número 9.
Qual o bispo católico que criou a teoria do culto aos mortos e mudou a doutrina da salvação do livre-arbítrio para a predestinação em 410 da era cristã? A resposta correta é Agostinho de Hipona.